Olá, pessoal! Todo mundo bem? Espero que sim. Bom, vou começar a live me apresentando. Essa live que para mim é tão importante, pois eu vou falar para todos vocês sobre como eu cheguei até aqui, como eu me encontrei, né, como médica veterinária e como eu encontrei minha missão de vida, certo? E então eu vou começar me apresentando e falando um pouco da minha trajetória até aqui, para que todo mundo consiga entender um pouquinho de maneira resumida e chegar no final e poder dizer para vocês como eu posso auxiliar vocês, seja através da medicina veterinária, olhando o bichinho, né? Ou seja, através das técnicas integrativas, olhando você mesma como terapeuta também, certo? Obrigada pela presença de todo mundo, pelo carinho e por estarem aqui comigo compartilhando este momento. Só me fala se o som tá bom, se a imagem tá boa, se não tá travando, para que eu possa continuar, que eu tô em um outro local hoje, para ver se não dá aquele problema da semana passada. Alguém consegue me responder, como eu tô sozinha? Está bom, né, o som? Então tá. Então eu vou dar seguimento. Sejam bem-vindos a essa live. Sintam-se na sala de minha casa. Então vamos lá. Eu me formei em agosto de 2014 em medicina veterinária e me formei meio perdida. Não sabia direito onde eu queria trabalhar, né? Muito nova. E aí, depois de quase um ano parada, eu tive uma oportunidade de trabalhar no norte de Minas, na Inspeção Federal. E pra lá eu fui, com a cara e com a coragem. E lá eu fiquei por quase 4 anos, deram 3 anos e meio. E eu falo que eu sou muito grata a toda essa trajetória inicial, porque lá eu enfrentei muitos medos, muitas dificuldades internas minhas que eu tive que, na marra, aprender a lidar, né? Por exemplo, falar em público. Eu tinha muita dificuldade de falar em público. E lá eu tinha que falar, porque eu representava, né, o CIF. Então, qualquer missão, qualquer supervisão, eu tinha que estar lá, certo? Então, ali já foi muito aprendizado. Convivi com muitas pessoas queridas e especiais e que cada uma delas tinha um propósito de vida e que passou na minha para me ensinar alguma coisa. E cada uma que passou, eu sei certinho o que eu aprendi com essa pessoa, sabe? E então, depois disso, o meu contrato era contrato pela prefeitura, ele se encerrou e aí, como tinham chegado os efetivos, eu não tinha mais função naquele local, vamos dizer assim, né? E então optaram por não renovar e eu tive que seguir um novo ciclo da minha vida, que de certa forma casou com minha vida pessoal, mas naquele momento foi muito difícil, porque a gente está acostumada a trabalhar, né? E aí eu me noivei e fui morar junto com o meu amor, que a gente casou até hoje, tá? Até hoje, né? Mas por que eu tô falando isso? Qual que é o intuito? Pra entender um pouco da minha história. Nesse período que eu noivei, fui morar junto, casei, eu fiquei parada na veterinária, porque procurando trabalhar com a mesma coisa, né? Com a área de alimentos, porque na minha cabeça eu só sabia fazer isso. Eu não tinha
vontade nem condição emocional para arriscar outra coisa, né? E eu comecei a resgatar isso, qual que era o meu propósito, por que eu escolhi a medicina veterinária. Eu comecei a entender isso foi depois da pandemia, que eu comecei a buscar mais me autoconhecer. Deixa eu fechar a porta aqui. Não sei quem tá chegando, peraí. Lotus sendo Lotus, latindo. E aí eu entrei como meu casamento foi adiado com a pandemia, né? Entrei em sofrimento. Aí eu comecei a buscar essas terapias integrativas para auxílio próprio, a princípio. E com elas eu comecei a me aproximar novamente dos animais. E dentre todo esse tempo, eu comecei a fazer faculdade de nutrição e fiz um mapa astral com uma profissional da astrologia, super querida. E nesse mapa astral mostrou muitas coisas que eu não sabia, me guiou em muitas dores para eu conseguir continuar. E eu descobri com o que estava relacionada a minha missão de vida, que era ser um veículo para conseguir transformar a vida das pessoas. E então eu fiquei com isso na cabeça. De lá pra cá, eu tinha algumas meditações que eu via São Francisco de Assis, e isso me remetia aos animais novamente, né? Então, aos poucos eu fui entendendo que minha missão de vida estava relacionada com as pessoas e os animais. Transformar a vida das pessoas e os animais. E eu fiquei com isso. Como eu poderia fazer isso, né? Usando tudo isso. E aí esse ano, com a medicina, eu fiz o curso de especialização na medicina veterinária preventiva, e aí tudo casou na minha cabeça. Peraí, eu vou usar todas as técnicas integrativas, começar pela prevenção nos bichinhos e até eles acessar essas pessoas, os tutores deles, e conseguir ajudar com esse trabalho, né? E aí tudo fez sentido. Por que antes eu era feliz no trabalho, sou grata por tudo que eu vivenciei lá, mas parecia que faltava alguma coisa. E o que faltava? Faltava essa ligação, faltava esse sentido de estar ligado com o meu propósito de vida. Ali foi um aprendizado, mas ele tinha que se encerrar para eu poder continuar e acessar mais meu interior e entender de fato qual era o meu propósito de vida com o meu trabalho, certo? E aí, com o que eu trabalho então, afinal, né? Eu sou médica veterinária, né? Sou formada em medicina veterinária, trabalho com a medicina veterinária preventiva, visando o bem-estar do animal, prevenindo todas as doenças. E por mais que a gente sabe que vai chegando uma idade, o bichinho vai começar a aparecer, a gente consegue dar uma melhor qualidade de vida para esse animalzinho, principalmente quando a gente pega ele desde novinho. Mas não tem problema se eu pego um idosinho, a gente já tem também o suporte para cuidar desse idosinho, sabe? E a partir da consultoria preventiva, o que eu faço? Eu consigo entender como é o estilo de vida desse animal, como é sua tutora, se a tutora é ansiosa, se ela não é, sabe? Ou ele, né? Se eu tenho algo depois dos procedimentos implementados da prevenção, se eu tenho algo a indicar para esse paciente e para essa tutora. Porque muitas vezes os animais começam a apresentar alguns quadros interligados com as pessoas.
com as quais eles convivem. Então eles têm muito forte essa relação com a gente, certo? Então eu consigo guiar através da medicina veterinária preventiva, eu consigo guiar isso, né? E aí eu posso fazer a comunicação animal com esse animalzinho, entender se ele não estiver apresentando nenhum problema, eu posso simplesmente entender para passar alguma mensagem para algum tutor, né? Os animais resgatados, eles têm muitas mensagens lindas para os tutores, normalmente eles são muito agradecidos. E os animais comprados ou que passa de família para família também, adotados, eles também têm sua missão de vida, e eu falo que nenhum deles chegam até nós à toa, né? Eles chegam até nós com algum propósito. Muitas vezes a missão de vida deles está relacionada conosco e muitas vezes não, mas eles estão ali conosco para nos ajudar a ensinar a superar alguns desafios juntos. E dentro disso eu posso ver qual tipo de tratamento é mais adequado para esse animal, se ele tem alguma dor emocional em si. E se ele tem alguma dor física, claro que a gente vai trabalhar isso também. Mas dentro do seu campo emocional, eu posso indicar, por exemplo, o Reiki, que ele ajuda muito nos quadros de traumas e medos. Os animais, eles desenvolvem seus traumas e medos, eu já até falei um pouco, entre a 3ª e a 5ª semana. Fora os medos que vêm, os traumas de outras vidas, vêm da sua herança genética, que eles também carregam isso da mesma maneira que nós, animais humanos. Então a gente consegue correlacionar tudo isso e saber para onde partir. Nós vamos tratar esses traumas com as simbologias do Reiki, fazendo um trabalho específico nesse animal. É preciso associar o tutor ou não? Essa é algo específico da vida dele, certo? Tudo isso a gente consegue conduzir. E aí eu também posso puxar para a aromaterapia, que ela é excelente nos quadros de emocional e físico também. Quando tem alguma dor, a gente consegue fazer misturinhas, os blends, né? Específico para aquele caso, após a testagem do animal. E conseguir auxiliar tudo isso, fazendo revezamentos, espaçamentos de tempo. A aromaterapia também ela é maravilhosa para associar isso aí. E agora eu tô me adentrando ao mundo do Theta Healing, que ganhou assim o meu coração, porque através dele eu descobri muitas coisas próprias minha mesmo, para me superar de várias coisas que eu tava, várias situações que eu não conseguia conduzir, e eu entendi com o Theta Healing quais eram essas crenças limitantes que me faziam agir assim, dessa maneira. Mas são aquelas crenças limitantes inconscientes, aquelas com as quais a gente não consegue entender, certo? Eu tô até com um projeto com esse curso, né, com os colegas do curso, e muita gente teve interesse de fazer, ajudando os colegas, auxiliando nessa trajetória, porque todo mundo tem as suas dores, as suas dificuldades, e quando a gente consegue auxiliar de verdade assim as pessoas com alguma coisa que a gente faz, é sensacional, né? Eu separei a sexta e o sábado para atender meus colegas veterinários, e tá muito, muito especial. Cada um com sua particularidade, cada um com sua dificuldade, né, no seu perfil, e a gente chega lá, né? Mesmo que uma sessão só, muitos, né, quase todo mundo precisa de mais de uma, mas estamos caminhando juntos aí nessa. E quem quiser, fala comigo que a gente acha um horáriozinho pra fazer, né? E o Theta Healing, ele ganha o coração de todo mundo, porque
a gente sente na hora, né, no momento, a gente sente depois. Eu falo que eu aviso a pessoa que, ó, daqui uns dias você vai ter algumas memórias que você não entendia muito bem e você vai conseguir ver sentido nisso. E se isso te fizer sofrer, aceita, entende, fala, olha, memória, eu te honro e te respeito, eu te olho, te agradeço, mas agora eu posso caminhar sem você. E vive aquilo mesmo, né? Porque com o Theta Healing eu descobri alguns padrões que estavam sendo repetidos na minha vida. O Theta Healing e as constelações sistêmicas, né? Eu fiz 2 no início do ano e o Theta Healing também veio no início do ano. Então isso me ajudou muito também, certo? Eu tinha padrões de repetição para me fazer viver o luto que eu não vivi. Acho que eu já comentei isso aqui. Eu gosto de contar essa história porque muita gente se identifica e às vezes a partir daí resolve buscar ajuda, né? De verdade. Então eu precisei perder vários bichinhos, porque os bichinhos, às vezes eles encarnam esse papel para eles pegam esse papel para eles quando vê que a gente está precisando de ajuda, de auxílio. Por tanto amor que eles têm pela gente, eles pegam esse papel de salvador e eles começam a fazer a gente olhar para isso que está doendo, mas muitas vezes a gente não tem esse discernimento para entender o que é que ele está dizendo, né? E aí você começa a perder bichinho que falece do nada, ou um bichinho que vai à beira da morte e salva. Tudo isso para você, no meu caso, era para eu viver um luto que eu não tinha vivido na minha infância. Um trauma que ficou antes dos 7 anos, que eu conduzi isso por toda a minha vida por não saber como lidar. E depois que a gente vai crescendo, a vida vai nos encaminhando e a gente vai buscando também, né, tudo isso. E comigo foi isso, os bichinhos. E atualmente até teve um caso com a minha pequena filhote que ficou, eu achei que ali tava bem sofridinha de reação vacinal. E aquilo pra mim, toda vez que um bicho meu fica doente assim, eu quase morro antes, sabe? E aí foi a partir disso que eu consegui entender, junto com as técnicas, que era isso. Eu precisava viver esse luto que eu não tinha olhado até o momento da maneira como eu deveria ter olhado, né? Mas chegou na hora certa também, que a gente tem que estar preparado para olhar, né? A gente não vai olhar se a gente não está preparado para olhar, para entender, né? E foi isso, eu tenho várias experiências que eu separei aqui para dividir um pouco com vocês. Por exemplo, a Luna, vou começar pelas minhas, depois eu vou pegar as experiências profissionais de alguns casos que eu vivenciei. A Luna, ela sempre foi muito forte e em alguns momentos de maior fragilidade que eu tava, ela desenvolveu quadros de emergência, sabe? Como uma piometra, teve que operar às pressas. E depois ela começou a vomitar sangue do nada e comendo só ração boa. Então, foram as 2 doenças graves que ela teve, mas foi nos meus 2 momentos de maior fragilidade, que foi numa época de emocional da faculdade, que eu não estava muito bem em várias coisas na vida pessoal, e a da gastrite dela, que ela deu vômito com sangue, foi quando eu tava sem emprego. Foi no primeiro ano que eu fiquei sem emprego, caçando emprego, e os que tinha eu não queria, e os que eu queria não dava certo, né? Não ia dar nunca, porque não era pra ser, né? Mas naquela época eu não tinha esse entendimento. Eu queria que, ao mesmo tempo que eu queria ter, eu chorava sozinha que eu não queria que desse certo, sabe? Uma loucura.
E ela ficou doentinha nesse pedaço. Aí depois veio a Lotus no início do ano. E aí até que eu entendi qual era o padrão que estava se desenvolvendo dentro disso aí. Quando eu fiz a comunicação com a aluna, quando eu consegui, né? Porque quando são os nossos animais, a gente tem um pouco de emoção junto. E é para ser mais fácil, né? Mas às vezes eles também não querem falar muita coisa pra gente, sabe? E ela disse que eu era o esteio dela, o Porto Seguro, e o Matheus o esteio, né? Então ela é muito apegada, muito ligada mesmo. Então é uma coisa que eu trabalho muito nela, pra ela não sofrer mais com a gente, comigo principalmente, né? O laço. Porque tudo isso mas ela tem suas escolhas, né? Mas eu faço várias terapias com ela para que ela não sofra dessa maneira, e eu tirei ela já desse fardo de que por várias vezes eu falei para ela: você é minha vida, você é tudo para mim. Eu também coloquei ela nesse papel, né? Por 10 anos, né? Então ela também pegou isso pra ela. Então, de certa forma, agora eu tenho que tirar essa responsabilidade dela. E se ela quer continuar, aí é uma escolha dela, mas não por um fardo que eu coloquei em cima dela, né? E aí a gente vê, ela é super sensível com relação a carência afetiva mesmo. Se eu fico muito com a outra cachorrinha, ela se esconde, se isola. Então ela sente bastante isso, até porque ela ficou sozinha, né? Todo esse tempo comigo. Chegou outra agora. Então é um desafio mesmo. E a pequena chegou aqui pra mim, fiz a comunicação animal com ela antes dela vir pra cá, pra mostrar pra ela tudo que aconteceria, todas as mudanças. E ela sentiu vontade de vir mesmo. Eu mostrei por projeção de imagens e tudo, onde que era a casa dela, e ela ficou satisfeita. Porém, ela já tem vários traumas e ainda não descobri se é de agora, se é de outra vida, que ela carrega com ela, se é de separação da mamãezinha dela, né? Porque eles também sentem isso, né? E o período crucial é no início da vida, entre a 3ª e a 5ª semana de vida. Então, tem muito disso. E aí ela teve um quadro emocional de cistite, que eu fiz o rei, tratei ela, fiz os exames nela, tudo, não tinha nada físico em si, de infecção urinária, essas coisas. Então eu conduzi com as terapias do rei, que era uma terapia, e fiz uma cirurgia energética nela, como se eu estivesse retirando todo aquele mal ali que estava causando. E com a graça de Deus, eu nem precisei repetir. No outro dia ela já estava zerada, já estava bem, nunca mais ela teve esse quadro. Mas ela tem traumas, ela tem dificuldades, ela tem a raça dela já é predisposta a ter ansiedade, né? E ela já chegou mordendo o rabinho de estresse. Então eu falo que ela caiu na pessoa certa mesmo, né? Porque eu vou ter que tô tendo um trabalho bem personalizado com ela mesmo, pra ela, visando o quê? Ela não sofrer, né? Ao longo de sua vida. Então é esse o que eu quero. É esse o meu propósito, né? Com elas. Agora eu vou falar de alguns casos que eu me comuniquei pra vocês. Por exemplo, eu fiz uma comunicação sexta-feira passada que o bichinho... Eu vou falar de comunicação porque a comunicação a gente também puxa de tudo, certo? Eu já tinha feito a prevenção da gatinha da família, e aí eu fiz a comunicação da gatinha da família, e a partir daí resolveram fazer a comunicação com esse cachorrinho que já é idosinho e estava fraquinho. A gente queria entender o que podia ajudar, como poderia ajudar ele, certo? E aí ele falou que realmente ele estava fraquinho, que ele não sabia
de verdade até quando ele iria, mas que antes dele ir, ele queria cumprir a missão de vida dele. E eu perguntei qual era a missão de vida dele, o que eu poderia falar para auxiliar esses tutores a conduzir essa missão de vida dele, para que ele não fique aqui sofrendo também, né? Esperando essa missão de vida ser realizada. E aí ele disse que a missão era para falar para eles que a missão de vida dele estava agregada à união, que ele queria união, que ele precisava de união na família, união. E repetiu por várias vezes, união, união, união. E aquilo me tocou profundamente. Ele não quis dizer com quem, com quais pessoas, né? Porque às vezes eles não são tão claros assim. Mas o que leva para essa família a refletir, né? Que aquele bichinho tá ali, ele tá vendo tudo, ele tá fraquinho e ele tem um propósito relacionado a eles. Gente, isso é muito lindo, eu fico emocionada quando eu conto, porque de verdade, ele tem um propósito de unir e muitas vezes as pessoas não conseguem entender tudo isso, né? E a gente fica com brigaiada, família brigando, sem necessidade, né? Com tanta coisa pra gente se unir. E a gente tem nosso ego, nossas dificuldades e os bichinhos estão ali. E ele tá ali. E acontece muitas vezes do bichinho, ele não morre, ele não vai embora. Ele tá fisicamente, ele tá podre, tem tudo. Mas ele não vai, ele não consegue ir. Porque ele tem isso, ele carrega isso pra ele. Ele não quer ir mesmo sem, sabe? Então é um caso que me marcou bastante. Foi sexta-feira. Eu acho que um dos mais especiais que eu já vivenciei. Teve outro que me disse que a gente se comunicou para mudar de casa, gatinho, né? Porque gatos, eles sentem muito essa mudança, eles se estressam, né? Muitos adoecem com mudança. E aí ela já é uma gata arisca. E ela disse que tudo bem, que se a tutora tiver com ela, olhar nos olhos dela, que ela estaria confiando na tutora, então que ela não iria sofrer nem fugir, não, sabe? E aí aconteceu a mudança, passei outras coisas, né, para auxiliar nesse aconchego, né, nesse acolhimento da gatinha, e tá dando super certo, dentro do tempo dela, né, claro. Mas não teve estresse igual das outras vezes que a tutora precisou mudar. Isso deve ter umas 2 semanas que eu fiz. Outro caso que eu separei aqui teve um cachorrinho que tinha um trauma de apartamento, que quando era pequenininho, sem querer ali no apartamento, um dos tutores chutou assim, sem querer, sabe? O filhotinho correndo chutou e ela voou longe. E quando eu me comuniquei com ela a primeira vez, ela me disse isso, que me mostrou a cena total, completa, como se fosse um filme. E através disso justificou o porquê ela chorava tanto quando ela ficava dentro do apartamento sozinha, quando a tutora ia sair. Então, a partir daí, eu perguntei, né? Falei, aconteceu alguma coisa parecida? Que ela me mostrou isso. Ela falou, sim, quando ela era novinha, teve esse acontecimento, infelizmente, mas foi sem querer e tal. Mas o quê? O bichinho, não é que o bichinho pega, isso é tudo inconsciente, mas ele ficou com aquele trauma e ela não suporta ficar dentro de um apartamento sozinha. A raça já não predispõe a isso, de ficar sozinha, certo? Que ela já é uma raça predisposta a ter essas ansiedades. E aí juntou esse acontecimento associado a um quesito dela tentar demonstrar à sua tutora também a sua irritabilidade. Então juntou vários quadros que ela foi desenvolvendo. E a gente chegou a fazer terapia com ela de Reiki,
aromaterapia, ela teve uma melhora, mas depois ela começou a retornar oscilando, aí a gente utilizou uma ferramenta comportamental mesmo, de dar um brinquedinho de solitude para ela, para conseguir ela ficar sozinha ali, se distraindo sem tanto sofrimento, né? Sem ficar com aquela memória. E aquela memória foi tratada com o Reiki, tá? Através das simbologias eu consegui conduzir tudo isso. Mas é claro que é um trabalho... É claro que é um trabalho gradativo, né? Porque o animal, ele também tem esse período de entender e se desintegrar daquilo ali, né? Não é fácil, não é do dia para a noite que a gente vai conseguir tirar isso, né? É um trabalho consecutivo. É por isso que eu falo que quem tem um filhote, buscar ajuda mesmo, né? De um profissional, para conseguir conduzir todas essas emoções, porque o filhote, só de sair de pé da mãe, ele já gera problemas para eles psicológicos. Então, muito importante ter esse acompanhamento mesmo. E outro caso especial foi de um cachorrinho que tem vários, né? Eu separei os mais importantes, de um cachorrinho que ele já tinha partido, né? Já tinha encerrado essa vida, ele morreu, ele faleceu com insuficiência renal crônica. E eu me comuniquei com ele após a passagem dele, já depois de muitos anos, porque como que acontece? A consciência espiritual daquele ser, ela não morre, né? O que morre é essa vida fulano não existe mais, mas a consciência espiritual daquele ser existe. Então, quando você tiver saudade de um bichinho, quiser saber alguma coisa, existem ferramentas que a gente consiga acessar isso, certo? E ele me disse que ele assumiu esse papel, que foi uma escolha dele mesmo, assumir esse papel de salvar a tutora dele, porque ela estava precisando de muita ajuda, e se ele não assumisse isso, a depressão dela iria piorar. E ele não queria que ela piorasse. Então ele arrumou uma maneira dela sair do foco dela e cuidar dele. E isso é muito lindo, mas é uma coisa que a gente tem que buscar ajuda nossa mesmo quando a gente quer saber de tudo. A gente quer cuidar do seu bichinho, a gente precisa se cuidar também. Justamente porque eles têm essa missão de vida, esses propósitos, que às vezes estão interligadas conosco, né? E apesar das escolhas, a gente tem que estar ciente para poder liberar esse animal dessa escolha dele. Se ele escolher, ok, ele pode escolher, mas não por algo inconsciente nosso ou consciente mesmo, né? Então tem muito isso, acontece muito essas coisas. Esses casos foram bem marcantes assim para mim. Tiveram outros que às vezes eu ia me comunicar e eu achava que ia falar da tutora e falava da avó, no caso, sabe? Ou das duas coisas, ou seja, o bichinho tá interligado em tudo e ele se preocupa com tudo. E ele apega com as pessoas mesmo. Mas como que eu posso, então, com o meu trabalho, auxiliar as pessoas, né? É através dessas ferramentas, né? Quando uma pessoa chega pra mim através do seu bichinho, a minha missão de vida maior, além de resolver o probleminha ou conduzir sem probleminha esse bichinho, né? É conseguir interligar com o seu tutor. Mas eu também tenho essa ideia, essa proposta de trabalhar também só com pessoas, né, como terapeuta, com o Reiki e com o Theta Healing, que eu acho que o Theta Healing, ele não tem como. Quem não conhece, depois dá uma pesquisada, é uma técnica americana, muito legal, muito certinha, com apostila, não tem nada a ver com religiosidade, tá, gente? Independente da sua crença religiosa, você pode se usufruir
do Theta Healing, e eu aconselho a todo mundo fazer. E quem tá na fila aí do MVI, logo chega a sua vez, e cada um é no momento certo que tem que ser, né? Cada no seu dentro das suas vivências, para conseguir entender melhor e absorver tudo. Mas é muito especial tudo isso que eu tracei para mim e tudo isso que eu me proponho a realizar na vida das pessoas também, seja ela através dos animais não humanos ou seja elas diretamente pelos animais humanos. E é isso. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário que gostariam de dizer? Escreve para mim aí. Se tem alguma pergunta com alguma coisa, gerou um trauma, isso pode levar a consequências danosas se não tratadas corretamente. É isso mesmo, Mônica. É isso mesmo, colega. A gente precisa tratar esses traumas, entender de verdade, para o bichinho não adoecer no físico, né? Porque a gente entende que toda doença, ela começa no nosso campo energético, né? A gente tem todo um campo morfogenético que acompanha a gente, né? E os animais são a mesma coisa. Então, quando a gente tá com problema emocional, cuida desse problema, busca uma ajuda, porque senão ele vai aparecer em outra coisa, seja ele numa coceira da pele, uma espinha igual eu tive pra danar nesse período, ou alguma coisa vai aparecer pra você, né? Então a gente gosta de agir antes, né? Antes de piorar. Porque na verdade todo mundo precisa de ajuda, né? Todo mundo, todos os animais. Senão a gente não estaria nem aqui vivendo tudo isso, né? E importante dar a mão, cada um oferecer a mão da maneira que consegue ajudar, respeitando o caminho de todo mundo, né? E isso é importante. E eu resolvi fazer essa live sozinha nesse momento para ficar gravada mesmo e todo mundo conseguir entender como é o meu trabalho de fato, como eu gosto e quero alcançar as pessoas, né, e os animais, mas que é a minha missão de vida e é assim que eu quero ser lembrada quando quem me conhecer falar, nossa, tá, sei, é Marcela Zambuja, médica veterinária e terapeuta, é isso que eu quero, nossa, ela me ajudou muito, fez por mim, fez pelo meu animal e a minha missão de vida está relacionada a isso, e quando a gente encontra essa missão de vida, a gente fica mais leve seguir nosso caminho e mais amoroso, né? Com a gente mesma. Claro que temos inúmeras dificuldades, né? Eu mesma tenho inúmeros defeitos e dificuldades a serem trabalhadas, né, ainda, e terei o resto da vida, né, porque é um trabalho diário, mas essa, quando a gente está nesse entrelaçamento aí com as pessoas, a gente consegue nos auxiliar também da melhor maneira possível quando a gente ajuda o outro. Cada um tem sua maneira de auxiliar. E a minha maneira de auxiliar é essa, certo? Feliz por tudo, por estar aqui com vocês, por vocês estarem aqui comigo. Fico muito honrada. E é isso. Se não tiverem nenhuma dúvida, eu acho que o que eu me planejei, fiz um roteirinho aqui para eu seguir, para não esquecer, era isso. Mari, querida, se alguém tiver alguma dúvida, meu amor, amor, você tem alguma dúvida?
Obrigada, Ju. Tamo junto nessa. E vamos fazer Teta Healing, gente, ó. Vamos fazer que é promissor Teta Healing. No final dessa semana eu vou fazer outro curso de comunicação animal. E semana que vem vou fazer outro curso de Teta Healing. Então, vamos juntos aí conseguir nos auxiliar. Cada um pega numa ponta e vamos indo. Tá ficando fera, né? Tá certo. Então tá, meus amores, meus preventivos, meus coleguinhas queridos e todo mundo que tá aí prestigiando. Bora fazer, Ju, bora fazer. Me chama lá no privado que a gente dá um jeito, tá? A minha irmãzinha aí entrou aí. Agora eu tô... Mãe, você tem alguma dúvida? Minha mãe também tá ficando fera aí, ó. Tá toda live ela tá aqui, tá? Tá entendendo tudo. Rei que é top. É verdade. Então tá, gente, por hoje é isso, tá? Agradeço mais uma vez por estarem aqui comigo e me mande sugestão para as próximas, o que vocês querem saber mais. Eu vou continuar chamando colegas pra gente trocar ideia, tá? E é isso. Um beijo e quem quiser me chama no privado que a gente organiza as coisitas. E muito feliz. Boa noite pra todos. Beijo.